Boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela, sou da comissão organizadora do minicurso de verão com o tema Saúde e Farmácia, idealizada pelo Centro Acadêmico de Engenharia Bioquímica da EL-USP, e estarei mediando a atividade de hoje. Primeiramente, gostaria de dar alguns avisos importantes. A atividade pode ser assistida pela Eventri, ou se vocês preferirem, podem clicar no botão localizado no canto inferior direito da tela para acessar pelo YouTube. A presença vai ser contabilizada por um formulário de presença que vai ser disponibilizado no chat e também vai estar presente na bio do Instagram do CAEB 15 minutos antes do término da atividade e vai ficar aberto por 30 minutos. Lembre-se que é preciso escrever no formulário o seu e-mail da mesma forma que foi preenchida a inscrição na Eventri. O certificado de participação vai ser disponibilizado em PDF pela página do evento na Eventri ao final da semana e vai ficar disponível para download após 90 dias da sua emissão. Para conseguir o certificado, é preciso de, no mínimo, 75% de presença no evento. As perguntas podem ser feitas pelos participantes escrevendo no chat do YouTube ou no chat da Eventri, e elas vão ser lidas para o palestrante no final da palestra. Caso vocês tenham qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo Instagram ou pelo e-mail do CAEB. Os links para o contato estão na descrição do vídeo e no chat. Gostaríamos de agradecer a todos que estão assistindo e também ao professor Caio Pink pelo aceite ministrar a palestra sobre quimiometria na área forense em nosso evento. O professor convidado possui graduação em Química, bacharelado com ênfase em Química Forense e licenciatura, doutor e mestre em Ciências pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Atualmente realiza estágio pós-doutoral trabalhando com microvestígios. Trabalha principalmente com simulação computacional, quimiometria e estuda novas substâncias psicoativas. Seja muito bem-vindo, professor. Agora passo a palavra para o senhor e fique à vontade para começar. Muito obrigado, e muito obrigado a todos os que estão acompanhando esse mini curso. Já gostaria de deixar registrado o meu imenso agradecimento a toda a comissão organizadora desse evento que eu tenho acompanhado nas redes sociais, principalmente, e tem sido incrível tudo que eu tenho visto e acompanhado de uma excelente qualidade. Então, vamos lá, vamos entrar um pouco no mundo da quimiometria na área forense. Separei os principais pontos, algumas ideias, uma explicação sobre as técnicas mais gerais. Não vou me aprofundar em cálculos, em demonstrações matemáticas, em como tudo isso funciona, mas apresentar as principais ideias e aplicações. O mais importante para mim nesse mini curso é que vocês possam compreender a potencialidade da quimiometria na área forense, como é a proposta, mas não só na área forense, mas se vocês conseguirem, depois desse mini curso, ver a potencialidade em suas pesquisas, nos seus estágios, ou na iniciação científica, quem também já está na pós-graduação, mestrado, doutorado, se interessar e tiver curiosidade e ver onde pode aplicar esses métodos, já fico muito feliz com o objetivo de ter apresentado para vocês. Separei, então, algumas ideias principais sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Então, dar uma introdução bem geral sobre essa área da quimiometria e o porquê que ela tem sido cada vez mais importante e o recorte da área forense. Falar um pouco sobre planejamento, análise univariada, como que a gente entende e o que é reconhecimento de padrões, para daí sim a gente entrar com mais propriedade dentro de métodos que chamamos de não supervisionados e métodos supervisionados, e pretendo também dar uma pincelada sobre algumas perspectivas da área para vocês que estão ou começando ou que já têm alguma experiência, mas que
quer discutir, enfim, é realmente para abrir para discussão a proposta dessas perspectivas. Então, a gente já tem percebido, acho que não é mais tão inusitada a ideia de que nos últimos anos a ciência atingiu volumes de informação nunca vistos em nenhum outro momento da história. O avanço tecnológico, principalmente de métodos instrumentais, proporcionou algo inimaginável. Então, em números, do início da humanidade até por volta do ano de 2005, foram produzidos cerca de 130 exabytes de informação. É a ideia de mega, giga, tera, penta, exabyte. De 2005 a 2010, esse volume de informação já passou para algo próximo de 1.200 exabytes. E cada vez o ano se estreita e o número de informações se estende. Então, de 2010 a 2015, a gente observou um crescimento, principalmente com o advento de informações, com a internet ganhando cada vez mais, sendo mais difundida e mais integrada na sociedade. A gente conseguiu começar a ter um número de informações, algo em torno de quase 8.000 exabytes. Nos últimos 5 anos, com satélites, GPS, smartphones, computadores, começamos a ter informações numa ordem de cerca de 41.000 exabytes. E daqui para frente, não tem limite, porque acho que talvez vocês possam ter visto alguma coisa em rede social ou em algum tipo de blog de informações, jornais, televisão, inteligências artificiais, acho que até mesmo no TikTok, usando o chat GPT, onde você insere qualquer informação ali. Tenho ingredientes XYZ na minha geladeira e quero fazer uma comida, o que eu faço? E tem um retorno de uma receita super bem preparada, ou fazer resumos de textos, reescrever textos, e tudo isso são novas informações que são inseridas no mundo. Então, nos próximos anos, isso daqui realmente vai se tornar, como já dá para perceber, é algo exponencial, o número de informações. E na área química, isso não foi diferente. Por quê? O número de amostras que um laboratório recebe, que um laboratório manda de um para o outro, a complexidade desses experimentos, a complexidade da parte instrumental tem sido cada vez maior. A gente consegue obter cada vez mais detalhes sobre uma mesma amostra por diferentes técnicas, ou pelo seu espectro, ou por imagem mesmo de mapeamento por um MEV, ou imagem de um smartphone. Diversas formas a gente tem de ter informação sobre uma mesma amostra. E a quantidade de dados coletados aumenta da mesma forma que esse número de possibilidades. Então, lá no começo, acho que é uma das primeiras, ainda é, né, uma das primeiras práticas que a gente vê no primeiro ano do curso de Química, que é a titulação ácido-base. Acho que alguns podem até ter visto já no ensino médio esse tipo de análise, onde você vai descobrir, vai identificar a concentração de um ácido ou de uma base. Você consegue ter diferentes respostas mediante diferentes tipos de indicador. Então, já é algo que tem várias respostas, variando com o arranjo instrumental. Mas a gente passa para técnicas mais complexas, onde a gente acaba tendo espectros, aqui no caso, o infravermelho, que esse daqui foi um exemplo que eu trouxe para vocês, é um scan que vai de 400 a 4.000 centímetros a menos 1, com uma resolução, que é o quê? A faixa, ele vai de 4 em 4 centímetros,
o que resulta em uma única análise cerca de 900 pontos. Então, não é mais a viragem que a gente vê numa titulação, mas já são 900 pontos para uma amostra. Um laboratório faz dezenas, centenas de amostras por dia, dependendo de onde ele está localizado. Isso só aumenta, isso só vai se estendendo cada vez mais. E não só métodos experimentais, mas também métodos computacionais, que a gente chama de métodos in silico, também tem fornecido cada vez mais informação. A gente consegue fazer a simulação desses diferentes sistemas experimentais por métodos computacionais, e a gente junta essas duas informações e o número duplica, triplica, isso não tem fim. É muito dado. É essa a principal informação, que eu acho que é mais do que óbvia para muitas pessoas, mas vem crescendo e se expandindo cada vez mais. E onde que a gente está trabalhando? Os métodos quimiométricos são nada mais do que são métodos aplicados às ciências naturais, especialmente aqui, por ser quimiométricos, para tentar desvendar e entender estruturas, que a gente chama de estruturas subjacentes, e padrões de variação de dados. Pode ser uma sopa de letrinhas por enquanto, mas a gente vai acabar decifrando isso ao longo desse minicurso. Por quê? A definição mais clássica de um dos primeiros e um dos mais importantes pesquisadores que realmente trabalharam e difundiram a ideia da quimiometria, que é o Stephen Wood, ele colocou em sua definição que era a arte de extrair informação quimicamente relevante de um conjunto de dados de experimentos. Mas isso, hoje em dia, não faz mais tanto sentido, porque você simplesmente extrair uma informação quimicamente relevante não é mais suficiente. E o que tem se discutido cada vez mais? Que é um processo onde dados são transformados em informação e essa informação é utilizada para uma tomada de decisão. Essa é uma das ideias mais modernas, por mais ser de 98, ainda assim é uma das principais ideias que a gente se discute dentro da quimiometria, porque não basta só agora extrair dados, extrair informação. A gente tem que aplicar isso, porque dado por dado, nosso celular gera diversos dados todos os dias. Mas transformar isso em algo compreensível, que a gente chama de informação, e essa informação ser utilizada para tomada de decisão que é o importante. Ela tem que ser útil. Ela tem que ser útil em algo. Então, essa grande ideia é fundamental que eu trago para vocês sobre métodos quimiométricos. E na área forense, né? O que a gente tem para falar dessa área que eu estava falando antes para as meninas. Eu sou muito suspeito para falar, porque desde a minha formação mais básica, quando eu estava na graduação, já entrei. E a ideia de forense, ela foi também evoluindo e se encontrando dentro da ciência. Por quê? Acho que talvez vocês já possam ter ouvido falar do termo ciências forenses, mas aqui eu apresento para vocês o termo ciência forense. Não é só uma simples mudança de singular para plural e vice-versa. Quando a gente fala de ciência, a gente entende como algo que é compartimentado, que pega um pouquinho de cada área e junta para tentar resolver alguma coisa. A ciência forense já é algo mais autônomo, já é uma ciência por si só, com características próprias e interesses próprios. Então, a principal definição, e inclusive para nessa área, eu recomendo fortemente que vocês procurem a Declaração de Sydney,
que é um dos artigos, os autores são formado por grandes pesquisadores do mundo inteiro, os principais, né, dentro da área de ciência forense, e eles discutem o que é a ciência forense, as principais ideias, como que ela se orienta. Então, é algo bastante interessante para quem vai começar ou quem já está nessa área, para ter uma visão diferente do que foi colocado até hoje nos livros didáticos. Mas aqui está a principal ideia de que é um esforço orientado para a pesquisa baseado em casos com interesse jurídico, e que utiliza os princípios da ciência básica, então faz uso das diferentes técnicas e diferentes instrumentações para compreender e estudar vestígios que correspondem, então, aos resquícios de uma atividade passada. Porque mesmo que você vá ver um crime acontecendo ali na hora, ao vivo, a perícia vai fazer a análise do vestígio que ficou. O crime já aconteceu. Então, por isso que é um vetor de informação do passado. Essa é a grande discussão. E não só isso, mas a gente também aproveita para contextualizar a ideia para vocês de inteligência forense. Que tudo isso está integrado numa grande ideia para uma tomada de decisão, que é a ideia principal da quimiometria. Então, engloba uma característica mais dinâmica do que a ideia geral de ciência forense. Por isso que ela vem logo em seguida, na ideia cronológica, contínua, então ela nunca para, é sempre uma ideia contínua e dinâmica de buscar informações, e interativa. Conforme tem um problema, você vem, puxa a informação, trata essa informação, apareceu um novo caso, então esse caso complementa algo que já passou e orienta algo que está por vir. É sempre esse contínuo de processo de tomada de decisão. Então ela é orientada para o presente, para a medida do agora, e para o futuro, para próximas atitudes, para atividades policiais. Então, tudo que a gente vê na televisão, principalmente de medidas repressivas, contra diversas formas. Um dos exemplos por exemplo, o tráfico de drogas, mas também para atividades não policiais. Então, isso é muito importante ser destacado. Porque a inteligência forense também é aplicada à saúde, a políticas públicas, à redução de danos. Então, essa ideia de ser interativa e integrada e dinâmica das ciências. Então, quando uma questão forense é sobre a identificação química, geralmente não tem um contexto prévio ao qual é relacionado e você tem que interpretar. Não é, por exemplo, você tem dois diferentes meios, vamos supor, as meninas estavam falando, meios de fermentação, e você tem que comparar eles. Normalmente, a gente encontra, vamos supor, um dos exemplos que eu vou dar para vocês é tinta de carro. E dois carros se colidiram, rasparam, um carro que fugiu, raspou e deixou um pouco de tinta dele no carro que ficou para trás, e você não sabe de onde veio essa tinta, qual parte do carro, que carro, qual modelo, qual marca, não tem informação prévia para você comparar. Essa é a ideia que eu quero trazer para vocês. Então, por isso que a gente tem técnicas clássicas que nós vamos aplicar para recolher essas informações, para conseguir relacionar quimicamente essas informações e conseguir dar uma devolutiva. E aqui eu já destaco para vocês, eu também já não sei se isso foi falado em outros minicursos, mas acho que é importante sempre destacar, se já foi, que um problema ele é forense se ele é contextualizado com a lei. Então, intrinsecamente, a ciência forense ela é uma ciência interligada com demandas legais, é interligada com o direito. Eu gosto muito de estudar bebidas.
até um bom exemplo, que é uma coisa que eu estava estudando recentemente, há normas específicas para você ir dentro de decretos do governo, em parceria com o governo mexicano, para você estabelecer o que é uma tequila. Então, para você falar que uma bebida é uma tequila, especificamente tequila, ela tem que seguir padrões estabelecidos pelo governo mexicano e colocados dentro de um decreto no Brasil. Se não segue, não é tequila. E se alguma empresa vende como é uma infração de uma lei e você consegue usar a química forense, a ciência dos alimentos forense para relacionar a educação. Essa é um ponto muito importante que eu gostaria muito de deixar bem claro para vocês desde o começo, essa importância jurídica. E por onde a gente começa toda essa história? Planejamento. Mas que tipo de planejamento? O principal exemplo que eu vou trazer para vocês aqui é o ciclo PDCA. Não sei se vocês já ouviram, se vocês nunca nem ouviram falar nada do tipo, mas é um ciclo mesmo, essa ideia, como está na imagem, onde a gente planeja, executa, checa e tem ação, ou de corrigir algum ponto, ou de prevenir algum problema no percurso, ou melhorar todo esse processo. Basicamente, a gente vai ter que entender o nosso problema e levantar uma hipótese. Será que essa amostra ela é uma droga ilícita ou não? A gente vai executar um planejamento. A gente vai pôr ele em prática. Definir metas, definir um método, definir como que a gente vai executar, que tipo de recurso, que tipo de equipamento, sempre levantando perguntas, sempre mais perguntando pro nosso problema do que respondendo nesse começo. Definiu tudo? A gente executa. Executa, educa, treina, coleta dados, vai atrás e tenta caracterizar o máximo possível a nossa hipótese por meio do que foi planejado. Analisa os dados. Aqui é uma das partes mais importantes dentro do contexto, porque a gente vai avaliar o que foi a meta, o resultado, se está fazendo sentido, se não fez, para chegar na ação. Os resultados atendem à hipótese? Sim, atendem. Então, há uma implementação ou a decisão, uma tomada de decisão é realizada com base no conhecimento obtido. Há 2 meios de cultivo, um se mostrou mais eficiente do que o outro. Então, vamos utilizar só o mais eficiente. Tomamos a decisão. A hipótese, ela não atende, o resultado não atende à hipótese. O que a gente faz? A gente avalia os processos anteriores. Onde apresentou problema, ou onde precisa de mais atenção, precisa ser reformulado. Inclusive, a própria hipótese pode ser reformulada. Então, tem 2 bons exemplos aqui. Um PDCA mal executado, onde a gente não planeja muito. O pesquisador, para que planejar tanto? Para que fazer tanta pergunta? Só que a execução é lenta. Você demora. Se a ideia original não era fazer um experimento entre dias, só que você demora muito. Você demora vários dias para fazer o mesmo experimento, sendo que, se fosse bem planejado, você conseguiria fazer isso em menos tempo. A execução é muito lenta, porque você planejou de maneira errada. Então, você acaba tendo que resolver muitos problemas inesperados. Lógico, eu não vou ser hipócrita com vocês de falar que você consegue planejar tudo. A gente sempre lida com adversidades, mas não nesse tanto. Não deveria ser nesse tanto de tempo a aplicação, a execução de um ciclo PDCA.
Aí a verificação é muito rápida, a gente tenta resolver algo muito rápido, sem dar muita atenção. E a resolução dos problemas acabam sendo muito imediatas, sem muito cuidado, de maneira muito finalista, sem muito a ideia de ter a atenção ali para o que tem que ser feito. Algo mais bem executado seria um pouco mais próximo do ideal, assim, ideal, mundo das ideias, seria planejar e planejar muito, realmente você se debruçar em cima do problema, estudar o que já foi feito por outras pessoas, os caminhos que podem ser feitos, as técnicas que podem ser utilizadas, o que pode dar de problema no meio do caminho, para você já tentar se prevenir de algumas coisas. Se você vai ter que ter mais gasto de dinheiro, se você consegue economizar dinheiro com um bom planejamento. Executa rápido, porque está tudo muito bem organizado, muito bem planejado. Aí você faz uma verificação minuciosa do que você obteve, se o dado faz sentido, se o dado está ali, foi obtido de maneira correta, se aquela informação que você gerou a partir dos dados é coerente com o que você estava esperando. E procura, por fim, agir de maneira a ter uma melhora contínua. Essa é a grande ideia e o grande motivo de continuar sempre planejando. A minha orientadora de doutorado, e de mestrado também, ela dava um exemplo nas aulas de quimiometria da graduação de festa universitária. Quando a gente vai para uma festa, o convite é vendido antes da festa. Então você tem que se planejar para ter o dinheiro da festa. Ou eu compro no início do mês, porque eu tenho dinheiro, ou eu vou guardando um pouco durante o mês para comprar esse convite, ou eu pego emprestado com um amigo. Eu tento me planejar para ter esse dinheiro. Aí eu compro. No dia da festa, a gente pensa, se a gente vai ter aula, né? Quem tem curso noturno, se vai ter aula, você não vai. Se vai ter experimento, não vai. Que horário que a gente vai chegar? Se a gente vai chegar... Normalmente, a gente nunca chega sozinho, pelo menos nas festas que eu já fui. Era muito incomum as pessoas chegarem sozinhas. Ela ia para casa de alguém, fazia um esquenta. Quem vai nesse esquenta? Quem vai levar o quê? Vai levar... Cada um leva o seu, vai pedir um Zé na hora. Então, isso, até mesmo para ir numa festa, a gente tem que ter um planejamento mínimo. E dá para perceber que o planejamento, a primeira etapa, é uma das principais. Porque executar e verificar se deu certo, a gente vê isso na hora. Mas o planejamento, a gente vai vendo com o tempo, até o dia e o horário que a gente tem que ir para a festa. Então é um exemplo que tira um pouco a cara acadêmica, mas traz para um contexto mais prático do dia a dia e que mostra a importância do ciclo PDCA, não só para um experimento de bancada, mas também para a nossa vida, do que a gente tem que fazer, enfim. É 100% aplicável? Sim. É 100% executável? Às vezes não. Às vezes você só quer tocar a sua vida. Mas como, então, que a gente lida com esses dados que foram gerados? Como responder de forma confiável às perguntas da hipótese? Como examinar os dados para encontrar novas propriedades e ter as informações que são necessárias? Como revelar as conexões com relação à atribuição de fontes? Aí é especificamente de um caso forense, de uma amostra dentro de um caso, ou retrospectiva ao passado de um caso, armazenado em um banco de dados. Como que a gente vai fazer tudo isso? A primeira ideia, que normalmente a gente acaba tendo, é uma abordagem univariada. Acho que talvez aqui a maioria já deve ter feito as aulas de física, ou se não fizeram, vão fazer, física experimental. Para alguns é muito legal, para outros é um terror. Mas acho que na química todos os meus veteranos tiveram, os meus calouros também tiveram,
que é a da velocidade, que você solta a bolinha e a bolinha desce uma rampa, e tem os sensores, velocidade inicial, velocidade final. Essa é uma ótima forma de você ter pontos numa reta, distância, velocidade, e você conseguir ter a sua análise sobre esses dados, e é univariado. É apenas uma medida. Você está avaliando a distância que você tem, você está avaliando a velocidade, ou você está avaliando só a velocidade, porque é uma distância fixa, e é univariado. Na química, a gente tem, por exemplo, na química analítica, o que a gente chama de, para identificar um padrão, a gente adiciona um padrão interno numa amostra. A quantidade de amostra é constante, a gente vai aumentando a quantidade de padrão interno, que é a nossa referência, para fazer uma análise e identificar a concentração dessa amostra. Aqui um exemplo, eu estou colocando um espectro fotômetro na região do UV visível. A gente tem uma amostra, a gente vai ter uma resposta. A amostra, a concentração, a amostra ou a absorção máxima é uma medida para a gente obter uma reta e ter a equação dessa reta e conseguir relacionar todas as informações que a gente precisa e encontrar a concentração da nossa amostra original. Mas isso é feita para cada analito. Eu quero saber minha concentração de carbonato de cálcio. Eu faço uma reta. Eu quero saber de sulfato de sódio, sei lá, outro analito. A minha concentração de hidróxido de sódio, outro analito. E assim por diante. Cada um vai ter. O que a gente normalmente utiliza é a equação da reta e o R². E são as nossas medidas que a gente chama de análise descritiva. São muito importantes? São. Com toda a razão do mundo. Elas têm um motivo para serem utilizadas e de diferentes maneiras para ter uma ideia geral e descritiva do que a gente está analisando. Mas, de novo, é uma análise univariada. A gente avalia uma resposta de cada vez. A gente consegue ter informações entre duas respostas por meio de comparação. Comparação entre o R², por meio de correlação de Pearson. Aí tem diferentes testes. Por exemplo, teste de Tukey, teste de Duncan, teste de Fisher. Outros testes sempre relacionando o valor de P, se é significativo ou não. A gente também consegue juntar informações. Então, por exemplo, um coeficiente de correlação de Pearson para diferentes amostras, junto com um mapa de calor. Então, a gente faz a correlação de Pearson e depois o mapa de calor, ou se você trabalha com programação, você pode fazer tudo isso de uma vez só no R, por exemplo, em Python, não é nada muito complicado. E você avalia as respostas numéricas com a variação de cor, para ser algo mais visual ali nas suas análises. Então, juntando duas formas de análise. Só que aí que entra o grande problema e a parte que particularmente eu acho mais interessante dentro de todo esse contexto e esse conjunto, que é quando a gente tem mais de uma resposta. Quando o universo se torna multivariado, a gente quebra a terceira dimensão e vai para a quarta, quinta, sexta, sétima. Na abordagem multivariada, a gente não tem um limite de dimensões para tratar, porque um computador interpreta todas as dimensões, de qualquer forma. Só que utilizamos essa abordagem, a multivariada, quando a gente tem muita resposta, que eu já falei para vocês. Então, são muitos compostos, a gente consegue detectar interferentes na calibração, detectar interferentes não calibrados, que a gente chama de outliers. A gente pode utilizar para fazer classificação, reconhecimento de padrões, agrupamento, estimativa de similaridades.
Só que aqui eu também faço uma outra indicação para quem se interessar pela área quimiométrica, mais específico, que é o livro da professora Márcia Miguel, da Unicamp, que chama Quimiometria, Conceitos, Métodos e Aplicações. Não se restringe à área forense, não se restringe se restringe à química, mas tem diferentes contextos ali que com certeza vão ajudar vocês a encontrar uma aplicação ou realmente entender um pouco mais sobre o que eu vou explicar para vocês daqui para frente. E ela coloca no livro que, infelizmente, não existe um método perfeito e que resolva todos os problemas. Nem todas as formas univariadas respondem todos os problemas, assim como nem todos os métodos das abordagens multivariadas resolvem todos os problemas. A primeira ideia, então, é entender reconhecimento de padrões. Nós, humanos, temos um efeito muito interessante e curioso chamado pareidolia, que é nada mais do que reconhecer padrões em coisas. Então, reconhecer padrões entre um donut, um pãozinho, e um cachorro caramelo. Reconhecer padrões entre uma cafeteira e um cachorro, entre dois personagens de filmes diferentes da Disney, um gato e um frango assado, ou até mesmo os terríveis vegetais, o terrível pimentão das pessoas que não gostam de legumes, mas veem, observam e reconhecem padrões, rostos, formas em diferentes lugares. Mas isso somos nós, humanos. Quando a gente está trabalhando com computadores e métodos estatísticos, a gente tem grupos de trabalho. Então, aqui, por exemplo, só para dar uma ideia mais abrangente ainda, temos laranjas e bananas. Eu falo, eu quero agrupar, por semelhança, laranjas e bananas. Defino isso sendo 1 e menos 1. Então, ele vai separar em laranjas e bananas. Só que, se vocês observarem bem, a minha laranja, ela é totalmente laranja. E a minha banana, ela é amarela. A gente não tem, assim, elas estão com uma tonalidade de uma fruta madura. A gente sabe que tem laranja que a casca é verde, que tem laranja que a casca é amarela, tem banana que a casca ela já está mais pintada, ela fica mais marrom, enfim, tem banana de cor diferente. Só que o modelo, às vezes, ele não pode reconhecer isso se ele não for bem treinado. Então, ele vai colocar apenas a laranja de cor laranja no grupo 1, as frutas que são amarelas na classe -1, tanto é que a gente tem uma laranja ali no meio, e quem é verde, ele não sabe onde classifica. Então, é por isso que é importante a gente inserir informações dentro desse conjunto de dados para que os modelos reconheçam esses diferentes padrões. Então, de maneira geral, nós humanos temos a habilidade de reconhecer naturalmente diferentes formas. Então, somos bons nisso e a gente consegue fazer esse reconhecimento por meio do espaço tridimensional, por meio de gráficos, por meio de observações visuais desses conjuntos. Os computadores, eles são hábeis em manipular dados, mas eles não são bons em reconhecer naturalmente padrões. Mas eles são ótimos em trabalhar com matrizes e números. Então, se a gente ensina como que esses números se parecem, ele entende que isso é um padrão, e ele vai reconhecer esse padrão em outros conjuntos numéricos. A primeira ideia, então, a partir desse reconhecimento, é ver se precisa de um pré-tratamento, que é o quê? É uma forma de você conseguir analisar dados de diferentes ordens de grandeza. Então, você vai analisar a concentração picomolar com a concentração, com a quantidade de coliformes fecais em centenas ou milhões de unidades. É muito distante. Então, a gente tem que
ordenar esses dados para ter a mesma dimensão, a mesma sensibilidade, que a gente acaba chamando mais. Então, por isso a gente faz um pré-tratamento, para tentar reduzir essa influência instrumental. Mas eu já aviso para vocês que precisa de cuidado. Nem todo pré-tratamento é necessário e nem sempre usar sempre o mesmo pré-tratamento é a melhor escolha. Sempre uma tomada de decisão. Se planejar o ciclo PDCA lá do começo. Porque a gente pode mudar as amostras e a gente pode mudar as variáveis. Nas amostras, a gente vai mudar as linhas dessa amostra. Então, a gente aplica primeira ou segunda derivada, correção de linha de base, usar alguma função que faça a divisão de todos os números, transformar em log, normalizar, suavizar, enfim, tem diferentes formas matemáticas para transformar as amostras. Já os pré-processamentos, nas variáveis, a gente trabalha nas colunas. Então, se a gente está falando de comprimentos de onda, a gente está falando de todas as amostras têm 400 centímetros a menos 1, todas as amostras têm 404 centímetros a menos 1, 408, 12, 16 e assim por diante. Então, a gente vai trabalhar na coluna. As principais ideias é centrar na média, que eu vou apresentar para vocês agora. Os dados originais, diferentes tamanhos, diferentes formas, diferentes médias. A primeira ideia que a gente pode usar é centrar na média. Então, tira a média das colunas e subtrai do valor original. Todo mundo vai estar centrado nesse valor médio, para cima ou para baixo, mas vai estar centrado. A gente tira ruído. A gente pode escalar pela variância, que é o quê? Ajustar pelo desvio padrão. Esse daqui é um dos que eu vejo ser menos utilizado. Por quê? Tem o autoescalamento ou o Z-score. Z-score eu tenho visto muito mais na área de ciência de dados do que na quimiometria. Mas são coisas correlatas. E o que ele faz? Ele centra na média e divide pelo desvio padrão. Então, ou a gente quer ver a influência dos dados de forma direta, a gente só centra na média. Se a gente quer analisar o conjunto de maneira mais robusta, diferentes dimensões e diferentes fontes de informação, a gente autoescala para ajustar tudo isso. Então, a gente acaba utilizando principalmente para centrar na média. Se trabalha com dados da mesma fonte e se a gente fosse escalar pela variância, a gente vai dar o mesmo peso para comprimentos de onda diferentes. Então, eu vou falar para vocês que um ruído vai ter o mesmo tamanho de um pico de interesse, porque ele vai estar escalado só pela variância. Então, não faz quimicamente tanto sentido a utilização, mas há casos e casos. Já o autoescalar, é o que eu falei para vocês, são ordens de grandeza diferentes, são instrumentos diferentes, e a gente quer utilizar no banco de dados. Então, a gente acaba fazendo esse procedimento matemático. E há casos em que a utilização de pré-tratamentos pode atrapalhar. Isso é inquestionável. Aqui um exemplo para vocês de aplicação de pré-tratamentos e como isso influencia. Então, o primeiro espectro é o original, depois centrados na média e o último autoescalado. Centrados na média e autoescalados, a gente vê que funciona, a gente consegue eliminar alguns ruídos, observar alguns comportamentos diferentes. Só que quando a gente olha especificamente para o autoescalamento, o último caso, a gente vê que aquele comprimento de onda que era tão expressivo, em cerca de 8.050 centímetros a menos 1, ele praticamente desaparece no autoescalamento. Então, algo que era importante no começo, por causa do pré-tratamento, se torna praticamente insignificante. Então, o planejamento, o conhecimento dos dados é algo imprescindível
para você utilizar o correto pré-tratamento. E a ideia mais básica, que eu fui discutindo muito durante a pesquisa do mestrado e doutorado, com a minha orientadora, no caso forense, quanto menos a gente mexer nos dados, melhor. Porque imagina, lá na ponta, um perito, ele vai utilizar todo esse processo matemático para chegar na resposta? Não. Ele quer tempo, ele quer informação, ele quer algo rápido. Então, quanto menos a gente mexer, melhor a gente consegue ajudar nessa ponta de linha. E a primeira tipo de análise, que a gente chama de análise exploratória, assim como o Russell, ou métodos não supervisionados dentro das ciências de dados. Vou apresentar para vocês, aqui junto com o C3PO, a PCA, que é uma que vocês vão ouvir em mais larga escala. Não supervisionado, análise de componentes principais. Elas também podem ser conhecidas como só componentes principais, fatores, parâmetros, variáveis latentes. O que essa técnica faz? Ela reduz a dimensão de um sistema de dados, de um conjunto de dados, para uma melhor visualização. O que ela faz? Ela transforma dados complexos e diminui a sua dimensão. Como? Ela gera o que a gente chama de novas componentes principais, que ela não mexe na relação das amostras, mas ela traça, então a gente tem, vamos supor, imaginem num espaço os seus dados dispersos. Aqui, só para mostrar para vocês a principal ideia. C3PO, ainda ele, e de maneira mais simples, ainda é o mesmo C3PO. E o que está acontecendo do primeiro para o último? A gente está reduzindo o número de dimensões, a complexidade dessa representação. E é basicamente isso que a PCA faz. Um conjunto de N dimensões, ele pode ser transformado em bitridimensional, dependendo de algumas informações, e reduz a dimensão. É basicamente essa a ideia, de maneira mais ilustrativa. É pegar algo, manter a mesma ideia desse algo, sem perder as informações principais e tornar ele mais simples de ser interpretado e analisado. O que é mais especificamente? A gente tem um conjunto de dados dispersos. Esse conjunto, a gente traça o que a gente chama de componente principal, onde há a maior variação nesse conjunto de dados. E as próximas componentes são sempre ortogonais. Então, onde tem essas informações, vão sendo traçadas novas componentes principais. E isso reduz a dimensão. Só nesse exemplo esquemático, eram 2 dimensões que foram basicamente reduzidas a uma componente principal. A grande ideia de se utilizar para casos onde a gente tem mais de 3 dimensões. Mais de 3 variáveis. Porque a gente não consegue ver 4 variáveis em um único gráfico. Seria um tesseract, 4 dimensões. Mas a gente não consegue ver propriamente dito. Então, reduzir a dimensão é uma forma de se analisar esses dados. E quando eu falei para vocês de sem perder informação, nesse novo sistema de eixos, você ter informação acumulada. Então, nesse exemplo que eu trouxe nessa tabelinha aqui, na primeira componente principal, a gente tem 83%, quase 84% de toda a informação original do sistema. Com mais uma componente, a gente chega em 94%. E talvez com mais uma ou 2 componentes, a gente chegue em 100%. A PCA, ela divide os dados em 2 gráficos, scores e loadings, gráficos de scores e de pesos. Os scores dizem respeito às amostras
e os pesos, os loadings, as variáveis. A gente analisa os dois em conjuntos, como se fosse uma ideia bem lúdica, uma batalha naval. Então, o grupo de amostras que está em azul, ela foi agrupada naquela região por qual conjunto de variáveis? A variável 2 e a variável 10. As amarelas foram responsáveis por ser agrupadas unicamente pela variável 3. E assim por diante. Um exemplo prático, então, é utilizar imagens, a parte chama de imagem hiperespectral, utilizando diferentes técnicas, ultravioleta, infravermelho e o campo do visível. A gente combina diferentes dados de diferentes partes do espectro. Cada região, cada pixel é analisado e tem o seu espectro gerado. Por isso que é hiperespectral. A vantagem é que é um método não destrutivo ou pouco destrutivo, dependendo do que você está utilizando ali. E, nesse caso, os autores eles quiseram demonstrar a potencialidade da técnica para a finalidade forense, utilizando a quimiometria como ferramenta. Aqui é o link para o artigo, ele é de 2017, mas é muito interessante para quem tiver curiosidade de ler ele na íntegra. O que foi feito? Avaliou, por uma PCA, a possibilidade de diferenciar automóveis pela tinta. Então foram avaliados 38 amostras de 12 marcas de carro. Esses carros eles estavam envolvidos em acidentes de trânsito lá em Brasília, entre outubro de 2015 e abril de 2016. E esses foram os carros, as cores dos carros e as marcas dos carros. Então, teve desde Renault, Kia, Nissan, Honda. E o número e as cores de cada um desses carros. Só que tem um detalhe muito importante descrito no trabalho, que a correta identificação da composição desses veículos, da cor desses veículos, acaba sendo muitas vezes um segredo industrial. Então, eles não partiram para esse caminho de falar composição, mas falar a diferença do espectro, apenas isso, para não infringir nenhum segredo industrial, não ter nenhum tipo de problema nesse sentido. Algumas considerações que foram feitas: o titânio, o óxido de titânio, é o principal pigmento utilizado para branco e cinza, mas pode estar presente em outros tons. Então, é algo que pode ser constante a presença só do dióxido. O óxido de alumínio e de zinco são outros pigmentos encontrados e também podem influenciar na reflectância da pintura, né, nesse processo que acontece. E tanto o titânio quanto pigmentos orgânicos, eles absorvem na região do UV. Então, isso é importante ter sido planejado antes. Se absorve na região do UV, a região vai ser um pico explodido com muita informação. Então, a gente consegue descartar essa técnica, não gastar dinheiro com isso. E também, por causa da técnica, a formação de hidroxila, de radicais de hidroxila, isso quebra o polímero. Então, tem diversos processos fotoquímicos envolvidos nisso que prejudicam a análise. Por isso que é importante entender as limitações. Aqui são os espectros, para as cores, identificando as cores e as diferentes cores e a mesma cor em diferentes marcas. Os autores já deixam muito claro, é impossível distinguir a olho nu as diferenças, sim. Você consegue ver uma, mas ainda assim é algo muito difícil e trabalhoso. Por isso eles aplicaram PCA, para identificar padrão. E o mais interessante foi que as cores branco e cinza, eles conseguiram diferenciar e conseguiram formar grupos bem distintos entre todas as marcas. Mas, com a pigmentação
preta, isso não foi tão simples. Por quê? O preto, ele não fornece informação suficiente. Ele não absorve, quer dizer, ele absorve tudo, né? Então ele não reflete muita coisa. E tem esse problema de ter informação. Então a técnica é interessante de ser aplicada para veículos brancos e pratas e de outras cores também, mas o preto não seria tão indicado. Então faz sentido a ideia da técnica ser algo exploratório. E é por isso que se utiliza PCA. A gente tem os métodos não supervisionados. O primeiro que eu vou apresentar para vocês é o SINCA. Ele faz uso da PCA como grande possibilidade. Ela utiliza dentro do código essa PCA para reduzir dimensão e gerar o comportamento dessas amostras e ser observado esse comportamento desses grupos. Então, é baseado nessa similaridade entre cada um desses grupos formados pela PCA. É indicado quando a gente tem mais de 10 amostras e a gente observa 3 coisas: distância entre as classes, o que sobra de resíduo entre as classes e as classificações errôneas. Aqui é um exemplo para vocês. A classificação, o que eu indiquei no sistema, para o sistema, tem que ser igual ao que o sistema retornou para mim. Então, eu falei que eram 10 classes, ele retornou 10 classes. O resíduo interclasses tem que ser menor da classe para ela mesma do que da classe para as outras. Essa é a principal ideia. E assim como a distância da classe para ela mesma tem que ser menor do que a distância da classe para as outras classes. A distância de você para você mesmo tem que ser a menor possível do que a distância de você para o seu amigo, para qualquer outra pessoa. E ela também gera um gráfico onde, no terceiro quadrante, apenas são representadas as amostras pertencentes a uma classe, que eu indiquei no eixo Y. No primeiro quadrante ali que eu indiquei, são só as amostras de uma outra classe. No segundo é quando as duas que eu indiquei se confundem. E no último é quando não pertence a classe nenhuma, que é o caso lá da banana e da laranja verde, que não se encaixa em nenhuma das duas classes. Um exemplo mais prático é também com carro, só que dessa vez com vidro automotivo. Para caso houvesse um choque entre 2 carros e um fugisse, você poderia pegar esse vidro automotivo, fazer a análise e indicar qual marca pertencia, ou essa era a ideia original. Então, combinar essas propriedades para chegar no veículo que fugiu, ou pelo menos a marca, para você, para a polícia, no caso, emitir um aviso para os diferentes locais que possam vender para-brisas, que se um veículo de marca tal ou um veículo de marca tal e modelo tal for procurar um para-brisas, você conseguir uma notificação e você prender, ou pelo menos iniciar uma investigação com essa pessoa. E aqui está o artigo de base. Então, amostras, no caso foi lado interno, lado externo, variáveis, tratamento. A gente transformou essa resposta em resposta binária e fez uma matriz de confusão. Dando uma corridinha, a gente chegou nesse sistema, onde em vermelho era lado interno e em preto era lado externo. Porque a gente não conseguiu separar as amostras nos diferentes marcas que a gente tinha. Então, assim, se não dá para diferenciar entre as marcas, porque é tudo basicamente óxido de silício, vamos ver se a gente consegue separar os lados, porque tem elementos químicos diferentes, óxidos diferentes. E a gente fez isso e deu muito certo. Diferenciar o lado desse vidro, se é interno ou se é externo. Se a fragmentação, se a pessoa se chocou, ela foi atropelada e levou o vidro com ela, por ter uma resina que segura o vidro, então você vai levar só um lado.
ou se alguém que estava dentro do veículo bateu a cabeça, quebrou o vidro, mas fugiu porque sabia que estava errada. Alguma coisa assim, sabe? Um universo paralelo da Marvel, onde isso pode ter acontecido. E... Professor, Oi. Com licença, desculpa Claro. interromper. Só avisando que é 4h30. Claro, perfeito. Muito obrigado. E então, só para a gente ir dando uma adiantada, o modelo indicou, onde eu circulei de vermelho, que deu problema na classificação. Todo o resto foi muito bem classificado. Então, a gente conseguiu mostrar que o modelo criado, ele tem quase 80% de sensibilidade e ele tem especificidade de 80% e eficiência na predição de 80%. Que isso é algo muito bom. Mas a análise de um único vestígio nunca é suficiente para determinar toda a dinâmica do fato. O interessante é ser mais um elemento que vai contribuir para a elucidação do caso. Essa é a grande chave da discussão e um dos pontos principais apresentados nesse trabalho para a utilização desse microvestígio, desse vestígio, se for uma escala maior, num contexto forense. E o outro método que eu vou apresentar para vocês é classificação por regressão. De novo, aqui a gente tem já o PLSDA, que numa tradução mais livre é análise discriminante pelo método de mínimos quadrados parciais. É uma adaptação do PLS, que eu vou mostrar para vocês o que é esse PLS. A gente também faz uso da PCA, que daí nesse caso é aplicado tanto às variáveis quanto nas amostras, e tem diferentes padrões e diferentes observações que são utilizadas. Indo mais para a aplicação, aqui a ideia é, se o erro aumenta muito, a gente consegue diminuir o número de componentes principais. Mas pode ser um modelo muito super ajustado. E se ao contrário, o erro é pequeno, mas tem um número de componentes principais, um número de informações muito alto, é um modelo super ajustado. A gente tem informação demais e pode ser desnecessária para o que a gente está querendo ver. O importante é encontrar um ponto de equilíbrio que a gente chama de seleção de variáveis. O exemplo aqui foi para análise de drogas. E aqui está o exemplo para vocês do artigo. A ideia foi utilizar métodos computacionais para fazer a predição dessa droga, que chama N-etilpentilona, que ela foi apreendida pela Polícia Federal em 2017, em amostras que foram indicadas como ração para cachorro. A gente fez uma análise computacional, né, no artigo, foi feito, então gerou um banco de dados, esse banco de dados foi utilizado para comparar esse espectro. Os espectros experimentais têm muito dado, então deu muita correlação. O interessante foi pegar esses dados e comparar com a referência usada pela polícia. Então indica que tem algum problema, e a análise descritiva que eu falei lá para vocês também é muito utilizada aqui, no caso os quartis, que é 25, 50, 75 e 100% das amostras, onde que elas estão encaixadas. Então, só para dar um exemplo para vocês, 25% das amostras tem 59% de correlação com o padrão de referência ou menos. E assim a gente vai subindo até ter os 100%. O modelo, então, com o PLSDA foi criado por método de simulação computacional, que a gente chama de DFT, diferentes estruturas, a combinação desses espectros, a matriz com 431 variáveis. E foram criados 12 modelos diferentes, cada um com a sua especificidade e o seu número de amostras. O modelo, então, por PLSDA, que simplificando a história, faz a regressão. Aquela regressão linear que a gente faz na calculadora, que a gente faz no Excel, para uma variável, que a gente tem a equação da reta e tudo mais, aqui, em vez de ser números, a gente usa variáveis dummy, 0 e 1, ou 1 e menos 1.
a gente faz o uso, principalmente de dummies, né, 1 e 0, para fazer a regressão em relação a elas. Elas são a nossa referência e como que as nossas variáveis se comportam em relação a essa indicação. Cada um dos modelos teve a sua especificidade, mas o que eu quero mostrar para vocês é quando só a N-etilpentilona da referência foi colocada nesses modelos, 9 dos 12 responderam bem à classificação. Mas cada um desses passos, alguns responderam bem, outros não responderam tão bem. E no final das contas, foi selecionado só 2 modelos. O primeiro indicou que 32 das 68 amostras seriam anfetaminas e não a estrutura que a gente tinha no começo. E no modelo 2, todas foram classificadas como anfetaminas e não como a classe daquela estrutura inicial. E o que isso tem de diferente? Na lei de drogas, especificamente na portaria da Anvisa, fala que a catinona, né, a estrutura que eu mostrei para vocês no começo, ela é proibida. Mas a anfetamina homóloga, não. Então, não necessariamente essa estrutura é proibida, mas ela também não é aceita, ela também não é lícita. Então, é uma zona muito cinzenta para uma tomada de decisão. E a metodologia de regressão, aqui o PLSDA, ajudou a ter essa visão e compreender o padrão desses espectros. E mais ambos os modelos indicaram essa presença. A metodologia foi adequada, a influência de adulterantes, a gente conseguiu criar um banco de dados, mas o erro ainda precisa ser discutido, de diferentes e N formas possíveis. E só para mostrar para vocês, o que a gente viu aqui de maneira bem geral foi a matriz de dados, os diferentes pré-processamentos, reconhecimento de padrão por similaridade ali na PCA, com a redução da dimensão, por similaridade pela SINCRA e por regressão pelo PLSDA. Só que eu destaco para vocês que a intuição e o conhecimento químico é insubstituível. Por mais que o modelo tenha indicado, a gente tenha treinado ele muito bem, o conhecimento prévio desse analista é imprescindível. Não tem como ser substituído por uma máquina. Ainda não tem como. Então, é importante conhecer, é importante planejar, é importante você estar num contato íntimo com esses dados para realmente conhecer os pontos fortes e os pontos fracos. Aqui foi um trabalho que foi feito avaliando, fazendo uma análise SWOT da quimiometria. Então, para quem está começando, quem quer entrar na área, as grandes forças é a possibilidade de processar conjuntos grandes de dados e permitir cálculos rápidos e semi-automatizados. Mas tem pontos de fraqueza, que são os materiais de referência, se eles são autênticos ou não são autênticos. No caso de drogas, como que a gente vai obter um padrão de referência? Se são substâncias proibidas. Como que a gente vai conseguir obter padrões de referência para microvestígios, no caso de carros e tintas, de veículos também, sem ferir o segredo industrial, quantas amostras são necessárias, como que isso se valida. Temos, então, algumas oportunidades, que é basicamente simplificar e entender a estrutura desses dados, que é a grande força de possibilitar esse processamento, se torna uma oportunidade dentro do universo químico, mas a gente tem algumas ameaças, que são com os resultados, quando eles são validados, se eles são validados, quais conclusões podem se chegar, se são conclusões assertivas, se são conclusões especulativas, como que o resultado varia de acordo com um conjunto de dados, pela matriz dos dados. Então, são alguns pontos de atenção que você precisa ter quando for entrar na área da quimiometria, de como esses dados vão ser obtidos. Mas, sem sombra de dúvidas, ela está interligada
com diferentes técnicas, diferentes áreas, diferentes possibilidades. Os métodos quimiométricos se estendem para a química e para além dela, para diferentes ramos, e novos ramos surgem constantemente. Diferentes aplicações, combinação de aplicações. Então, por fim, a química tem as suas diferentes formas de obter dados clássicos, não clássicos, métodos mais contemporâneos. Temos a estatística, que é a base dessas informações para tomar decisão, para os diferentes métodos, como que eles funcionam. E, como eu falei para vocês no começo, é indissociável o direito atrelado a todo esse conjunto, para formar a tríade da quimiometria, da química forense, especificamente, mas se você for ampliar para todas as outras áreas, a gente tem a ciência forense, e a inteligência, que é a combinação da estatística com o direito para uma tomada de decisão nesse contexto legal. Aqui são alguns trabalhos que eu recomendo para quem vai se interessar na área, são umas referências mais clássicas, mas ainda assim são muito pertinentes. E uma frase bastante interessante que surgiu durante a minha pesquisa, nas leituras do doutorado e também do MBA que eu estou fazendo, que foi colocado que diferentes pesquisadores, a partir de uma mesma base de dados, podem estimar modelos diferentes e, consequentemente, obter diferentes valores previstos do fenômeno em estudo. O objetivo é estimar modelos que, embora simplificações da realidade, com dimensões reduzidas, então, apresentam a melhor aderência possível entre os valores reais e esses valores que são previstos. Essa é a grande ideia e a grande sacada da quimiometria. Eu agradeço a atenção de todos. Parabéns pela palestra, professor. Foi muito esclarecedora, muito interessante. Os slides também estavam bem legais. Antes de iniciar as perguntas que foram enviadas no chat, eu gostaria de avisar que o link do formulário de presença vai ser enviado no chat do YouTube da Eventri e também está na bio do nosso Instagram e vai ficar disponível, né? Vai ficar aberto até às 5h30. Uhum. Aí agora vamos para as perguntas. A primeira pergunta é da Júlia. Quais são os principais interferentes nas análises? Olha, interferentes nas análises é algo um pouco complicado de eu te falar propriamente dito. Por quê? Cada análise, você vai ter um tipo de interferente diferente. Então, a gente consegue observar isso ou pelos pré-tratamentos, a gente consegue tirar esse ruído dessa informação a mais, ou pelo comportamento de um outlier. Mas as diferentes fontes, por exemplo, vamos imaginar um caso real. Eu acho que contextualizando fica mais fácil de entender. Um perito no local do crime foi coletar uma amostra biológica qualquer, que estava numa superfície. Essa superfície estava num chão, do lado de fora de uma casa. Então, esse material biológico pode ter pelo de animal e ser um interferente, um contaminante. A terra, se tiver terra, ou cimento, se for cimento. Se for dentro de casa, foi numa cozinha. Pode ser resto de alimento, pode ter cabelo, dependendo até como que esse perito entra no local, e não só o perito. Quem geralmente chega primeiro é um policial. Se esse policial não fez o isolamento correto do local do crime, você começa a ter o acréscimo ou a supressão de diferentes fontes de informação, que podem ser ou ter mascarado a informação ou ser um contaminante acrescido.
Então, falar de um específico é muito difícil. Não sei se eu te consigo te pôr mais dúvida ou se eu consegui responder a sua pergunta. A próxima pergunta é do Eduardo. As análises costumam ter muitos outliers? Há como identificar causas desses outliers? Bom, obrigado pela primeira e agora pela segunda pergunta. Bom, depende. Se você está trabalhando com um conjunto de dados, vamos supor, nesses trabalhos que eu mostrei para vocês, vidros. Se você está trabalhando com vidros nacionais, então dificilmente você vai ter um outlier. Só que se a amostra em análise foi de um carro fabricado, sei lá, na Bolívia e veio para o Brasil, esse vidro desse carro não estava no seu banco de dados. Então ele vai ser interpretado como um outlier, mesmo sendo um vidro de um carro, um para-brisa, sendo de uma mesma fonte de informação, mesmo conjunto de dados. É aí que o conhecimento sobre o material analisado é importante. Porque se foi um outlier, a gente volta e se pergunta, lá do ciclo PDCA, essa amostra, ela foi bem analisada? Ela seguiu todos os protocolos? Bom, seguiu. Eu me garanto, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Então tá. Essa amostra é o modelo de não estar classificando ou ele classificou, mas é o seu modelo que não tem essa classe. É um novo conjunto de dados. Então tem sim outliers. Por exemplo, nessas análises que eu fiz no doutorado. Tive sim outliers e não tive como explicar esse comportamento, o porquê que estava acontecendo ali. Então seria realmente um novo grupo. Só que não era o meu objetivo analisar esse novo grupo. Então você tira esse outlier. Essa é a grande ideia, sempre pensar na sua tomada de decisão, para onde você vai. E o que faz sentido ali para você como analista. Então é comum, só reforçando, não é algo impossível você encontrar um outlier, mas o que é o mais difícil é você explicar o porquê ele é um outlier e se tem explicação. A próxima pergunta é da Cecília. As análises especiais já são usadas na prática ou ainda está em desenvolvimento? A PCA, isso, já assim, tem, se você entrar no Google Scholar e digitar análise de componentes principais ou principal compound analysis, você encontra vários artigos usando PCA. E cada vez mais ela é utilizada por diferentes áreas. Eu tentei procurar alguma coisa que tentasse juntar a engenharia química com a análise forense, para ver se eu conseguia achar um exemplo mais aplicado. Foi um pouco mais difícil, mas não foi totalmente impossível. Só que a principal utilização foi com processos fermentativos, onde você estava tentando identificar a adulteração de cerveja dentro de um contexto de uma fábrica, de um bioreator ali acontecendo todo o processo, e utilizaram uma análise exploratória. Você conseguiu identificar que nesse trabalho, se eu não me engano, foi uma contaminação por uma outra cepa, que não a prevista ali na sua fermentação, e por isso que deu tanto problema depois na palatabilidade, né, no gosto dessa cerveja e tudo o que aconteceu depois. Mas sim, é muito usado. Acho que de todas as técnicas que eu mostrei para vocês, a PCA com certeza é a mais utilizada. Qualquer coisa ultimamente tenho muito dado, vou fazer uma PCA. É basicamente isso. A próxima pergunta é da Juliana. Quais softwares podem ser utilizados para essas análises?
Uma muito boa pergunta também. Tem softwares pagos. Isso, se não me engano, Prisma você consegue fazer. Para quem é da USP, tem o Estatística, também é um software pago, você também consegue fazer. Tem um que chama Pirouette, também é pago e você consegue fazer todas essas análises. Mas também toda programação, R, Python, todas essas linguagens, você tem já meios de fazer qualquer uma dessas análises. E que normalmente é o que mais tem sido utilizado dentro da indústria, que eu tenho observado, porque são softwares gratuitos. É basicamente a sua linguagem de programação que você coloca ali os seus comandos e fim. Você não precisa de licença, você não precisa de nada muito específico. Tem o MATLAB também, que eu estava esquecendo, que ele é muito mais assim, utilizado no meio acadêmico, e também uma outra forma, outro software para utilizar. Aí tem um que tem a combinação de design experimental e algumas análises multivariadas, que é um software gratuito feito por brasileiros que chama Chemoface. Então, você também consegue fazer PCA e, se eu não me engano, acho que Cinca também nesse software, que é gratuito e vocês podem procurar e usar livremente, e foi feito nacionalmente. Então, esses são alguns que eu lembro agora de cabeça. E a última pergunta é da Stephanie. Qual é a parte mais difícil de fazer as análises? Nossa, a parte mais difícil eu vou ser redundante e vou falar que é o planejamento. Porque um ótimo exemplo que eu vou dar para vocês. Eu estou trabalhando atualmente num artigo em colaboração com todo o grupo da professora Aline Bruni. E na hora de organizar esses dados, já foi um problema, porque as fontes experimentais, cada uma organiza de uma forma. Então, como que a gente vai coletar esses dados? Foi um primeiro desafio. Coletamos. Aí, quando a gente foi começar a fazer a análise, estava dando problema no software. E esse problema ficou. O que estava acontecendo? A ordem de grandeza era muito grande. E a operação matemática que envolve tem algumas exponenciais, tem alguns determinantes, e esse número cresce muito mais. E chegava uma hora que travava, e não rodava mais o número de tão grande que ele ficava. Então, entender que isso acontecia e você dividir por uma função, no caso, tudo foi dividido por 10 a menos 8, para vocês verem como a gente teve que reduzir esse conjunto de dados. Mas depois que a gente arrumou isso, a gente está fazendo as análises e daqui a pouco o artigo já deve sair, né? Pelo menos para a revista, para a primeira revisão. Mas entender, acho que por enquanto, acho que a melhor maneira, tirando toda a história que eu contei para vocês, de entender, a parte mais difícil é entender o seu conjunto de dados. É entender as especificidades dele para que a análise possa ser bem conduzida. Se tem muitos dados, a gente vai ter que reduzir a dimensão. Mas como que a gente vai reduzir? Como que essa matriz de informação vai ser organizada? Qual é a dimensão? Se a gente vai ter que reduzir a dimensão, se não vai. Então, são muitas coisas que acontecem muito antes da análise. E eu acho que essa é a etapa mais determinante de todo o processo e a mais desafiadora. Porque se o começo deu errado, a resposta lá no fim vai ser toda errada. Então, essa com certeza é a etapa mais difícil, pelo menos para mim até hoje, na quimiometria. Então, vamos encerrando por aqui. Gostaria de agradecer pela presença de todos. Esperamos que vocês tenham gostado. E muito obrigada, professor, por disponibilizar o seu tempo e trazer um assunto tão interessante para a nossa semana. Caso você queira complementar algo, pode ficar à vontade.
Só agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Falei um pouco rápido, apresentei as informações um pouco correndo, agora mais para o final. Mas porque eu vou me empolgando e eu gosto muito do assunto e vejo muita potencialidade em todas as áreas em utilizar essas técnicas. Então, eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado a todos que acompanharam esse último, é o último mini curso da semana. Ou não, tem mais um, Rafaela? É o último. É o último, né? Então, muito obrigado a todos. E bom feriado para quem já vai aproveitar o feriado. Obrigada, professor. Agora eu vou passar para os avisos finais. O formulário de presença ele vai ficar aberto até 5h30. E caso vocês tenham interesse em obter o certificado de participação, lembre-se de preencher o formulário com o mesmo nome e e-mail que vocês usaram para fazer o cadastro na página do evento. Muito obrigada pela presença de todos. Esperamos que vocês tenham gostado dessa terceira edição do minicurso de verão e esperamos vocês nos próximos eventos realizados pelo Centro Acadêmico. Obrigada a todos e boa tarde.